Hi. Então, galera, eu mudei o dia, perdi a ordem dos vídeos de novo, mas lembrando, no último vídeo, sim, pelo meu comentei aqui, a gente fez então uma modelo meta-analítico misto, que a gente fina, que tinha tanto uma variável preditora fixa, que era o contato físico, ou moderator, quanto uma variável aleatória, que foi espécie. Eu até fiz a brincadeira de botar a espécie autor para mostrar que dava para inserir mais de uma. A mesma coisa funciona para moderador, também pode, tá bom? Aí o que acontece? Nem todo tipo de trabalho em ecologia ele foca em variações entre espécies. Então, por exemplo, trabalhos de ecossistema, trabalhos de comunidades, eles normalmente, cada amostra representa, cada comunidade representa uma amostra, então relações filogenéticas entre as espécies não são muito importantes. Mas para trabalhos mais voltados para evolução, para comportamento, para essa área que é muito melhor, a gente tem um desafio a mais. Ai, eu estou tão didática, chocada. A gente tem um desafio a mais, que é a questão do parentesco entre as espécies. Então, o que acontece? Se a gente tiver espécies muito aparentadas na nossa meta, muito provavelmente elas vão ter respostas mais parecidas entre si do que espécies que estão mais distantes na filogenia. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui nessa planilhazinha. Deixa eu ver, eu tenho coisas que repetem aqui. Por exemplo, Hermetia comstock é um díptera e Cuterebra austeni também. Então, muito provavelmente essas duas espécies são mais aparentadas, mais próximas filogeneticamente do que, por exemplo, Hermetia comstock com Hemipepsis ustulata, que já é uma vespa, beleza? Então, a gente tem um ponto aqui que é relações filogenéticas podem afetar o resultado. Então, vamos lá, expectativa e realidade. Expectativa, poder, pode. Realidade, nunca dá merda nenhuma. O problema é, se vocês fizerem uma meta cuja espécie seja a unidade amostral, então cada espécie representa uma réplica, e vocês não fizerem um controle filogenético, os tio revisor vão reclamar. Eles vão falar, tá um caralho que você tem que controlar essa merda. Você vai mostrar 50 artigos dizendo que não faz efeito. Ele vai dizer, vai controlar sim, porque eu quero. Então, é importante saber fazer esse controle. Para isso, a gente precisa, então, construir uma filogenia com as espécies que entram na meta. Ah, gente, isso no R, gente, é o capeta. Vocês vão ver até que eu nem estou digitando os comandos, eu já copiei e colei. Porque esse negócio dá erro atrás de erro, é inferno na terra, mas tem que fazer. Então, nesse vídeo tutorial aqui, eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente faz essa árvore filogenética e como é que a gente insere ela no modelo. Em termos de modelo, basicamente o que ele vai fazer, ou de forma simplificada, o que ele vai fazer é, já construiu uma filogenia com as espécies. A gente vai fazer uma matriz de correlação filogenética, que é basicamente um jeito de calcular uma matriz de distância filogenética entre essas espécies. E a gente vai inserir essa matriz no modelo. Então, na hora que o modelo vai calcular os efeitos, é como se ele usasse um peso adicional. Espécies que são muito próximas na filogenia, elas recebem um peso proporcionalmente menor cada uma, de forma que elas ficam com uma equivalência entre as espécies. Então, espécies muito próximas têm um peso menor nos cálculos finais do modelo, e espécies mais distantes têm um peso um pouco maior. Então, é basicamente como uma forma de fazer uma correção, uma equivalência filogenética entre as espécies para fazer os cálculos do modelo, tá bom? Vocês vão ver que afeta pouco, é raro ter uma filogenia que isso vai importar para a filogenia uma meta, mas a gente precisa fazer, beleza? Então, olha só, eu ainda estou usando a mesma planilha de sempre, em que eu tenho aí o RHP dos vencedores e perdedores, que eu estou chamando de residente o tempo todo, e eu estou comparando, então, se vencedores, em média, têm valores maiores de atributos morfofisiológicos em relação aos perdedores, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que eu botei aqui, inserindo a filogenia, então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma filogenia com as espécies que estão aqui na minha planilha, tá bom? Então, para isso, a gente vai precisar desses três pacotinhos aqui, que é o Scales, o Ape e o Raptor, tá bom? Então, só vou abrir eles aqui, eu já deixei todos instaladinhos, tá? E o que acontece? A primeira função que a gente vai usar, na realidade, é essa aqui, essa Transmatch Names aqui, que eu acho que é desse pacote aqui. O problema é que ela só funciona a partir de um vetor, de uma coluna no data frame, que seja um carácter.
e não um vetor que seja um factor, tá bom? E o que eu vou usar é espécie para começar. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma coluna nova na minha planilha dados. Então, essa é a planilha dados. Eu vou criar uma coluna nova que eu vou chamar de SP2, que é basicamente a coluna de espécie, só que como um caráter e não como um factor, beleza? Então, a espécie está aqui, ele vai adicionar lá no final uma SP2, que é igualzinha a ela, só que ao invés dela ser um factor, ela vai ser um caráter, beleza? Então, rodei isso aqui. Se deu certo, quando chega aqui no finalzinho, tem aqui, ó, SP2. É a mesma, tá? É só porque como é que é a palavra bonita? A codificação dela é um pouquinho diferente. Eu consigo usar ela agora para construir a filogenia. Então, olha só. O que vai acontecer? Para fazer a filogenia, o que a gente faz na realidade é o R vai puxar informações daquele Tree Web of Life. Então, tem aquele projetão de filogenias e sistemática das espécies do World. E aí ele tem, dentro do Tree Web of Life, tem o Tree Taxonomy, tá? Que ele traz revisões sistemáticas e filogenéticas das espécies. Então, nessa funçãozinha aqui, essa transmatch names aqui, basicamente o que eu estou pedindo para ele fazer é o seguinte. Estou pedindo para ele pegar as espécies que estão na minha planilha, SP2. Eu deixei claro para ele que é tudo animal, então isso agiliza a procura. E ele vai procurar lá no Tree Taxonomy quais são as identidades, porque cada espécie lá no Tree Taxonomy, ela tem uma identificação, que ele é chamado de OTT-ID, é Open Tree Taxonomy ID, tá bom? Então, cada uma tem um número, um número de OTT-ID. Então, o que ele vai fazer é pegar as espécies que estão aqui, procurar as espécies que tenham o mesmo nome ou um nome parecido e trazer para mim o OTT-ID dessas espécies. Então, basicamente, eu só estou pedindo para ele ir lá no Open Tree Taxonomy e fazer uma associação das minhas espécies com o ID que ela recebe lá no site, tá bom? Isso aqui o passo vai demorar um pouquinho, mas não é muito não. Rodei aqui, tá pensando, tiriru, já foi. Então, se eu pedir para ver essa planilha aqui, ele vem com um monte de informação, mas basicamente o que importa aqui para a gente é o seguinte, o que ele usou para procurar foi o nome que eu dei. Então, estava aqui, MPEP ustulata, tá com letra minúscula, tá aqui, o meu até entrou com maiúsculo, mas não tem problema, eu dei o MPEP ustulata, ele procurou. Só que o nome que ele achou lá não foi ustulata, ele achou MPEP ocellata. Então, aqui ele está dizendo se é um encaixe aproximado, e ele está dizendo que é verdade, ou seja, ele não achou ustulata, achou ocellata, e está botando ocellata como se fosse ustulata, beleza? Isso é uma coisa que vocês precisam conferir. Muitas vezes, para rodar a filogenia, a gente vai ter que fazer isso com umas 2, 3 espécies, tá? Senão ele não consegue rodar. Então, quando ele acha e faz essa aproximação, é ótimo. Às vezes, ele não consegue fazer a aproximação. Às vezes, a espécie não aparece em canto nenhum. Teve uma aqui que, na planilha original, é a Cutisoma próxima. Desculpa, Serra Cutisoma próxima. E ela não tem na Open Tree Taxonomy. E ele não consegue achar. Então, eu fui lá, peguei uma espécie de Serra Cutisoma e botei no lugar só para ele rodar a filogenia. Porque como é uma espécie dentro da árvore filogenética, só tem um opilião aqui, que é o Serra Cutisoma, não afeta em nada o cálculo final, tá bom? Então, a gente precisa fazer esses ajustes. Claro que vocês têm que explicar para quais espécies fizeram e quais foram a substituição lá no artigo final. Essa é a parte mais chata, tá, gente? De longe, porque tem que ver se está conferindo, tem que ver se ele está encontrando todas as espécies. Se ele não encontrar uma única espécie, já dá pau na filogenia inteira, tá? Então, por exemplo, o Melamites leda, ele achou Melamites leda, então não é uma aproximação, por isso que ele botou false. É um match 100% lá no Tinder, beleza? Então, ele vai fazer isso para todas as que eu dei informação, ele confere quem que ele achou lá e ele disse aproximação ou não. Então, por exemplo, Philanthus triângulos. Ele achou um Philanthus com TH triângulo e não triângulos. Provavelmente é porque aqui a gente escreveu errado. Então, ele foi lá, aproximou e conseguiu, tá? Então, eu lembro que isso aqui eu já tinha testado. O que dava problema direto era a Serra Cutisoma próximo, que eu botei no lugar Serra Cutisoma guaricana, tá? Que foi uma das 4 espécies que eu achei no Open Tree Taxonomy para ele poder fazer a correspondência para mim. E foi só isso. Aí ele acha os OTTs. Então, o que acontece? Para cada espécie aqui ele encontrou,
e ele dá o OTT-ID dessa espécie. Então, o OTT-ID da primeira espécie aqui, que era Hemipepsis ustulata, ele está considerando Hemipepsis ocellata, e o OTT-ID dela é 6272471. Com esse OTT, ele consegue recuperar dados da árvore, da posição dessa espécie em relação às outras espécies para fazer uma filogenia, uma microfilogenia aqui. Beleza? É a coisa linda de Deus, tá? Fico chocado com isso aqui. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, ele achou o OTT-ID. Nesse comando aqui, que é o Tall Induced Subtree, o que eu vou fazer é, eu vou dar esses OTTs e Ds para ele, tá vendo aqui? Que estava aqui, né? Então, eu construí esse data frame com esse PP. Então, eu vou dizer para ele que os OTTs e Ds que eu quero são da coluna OTT-ID dessa SPP, que eu já tinha mostrado aqui exatamente essa coluna aqui. Então, ele vai pegar só elas e vai fazer uma subárvore com ela. Então, ele não vai fazer a árvore da vida com todas as espécies. Ele vai considerar só esses OTTs que estão aqui para mim. Então, ele retorna lá no Open Tree Taxonomy e recorta, então, uma subárvore para mim. Ele vai tirar fora as espécies que não estão aparecendo aqui, tá bom? Então, ele faz. Ele sempre dá o warning message aqui, tudo bem? Por quê? Para poder colapsar essa árvore, ele está pegando uma árvore que é muito maior e criando uma árvore menor com as espécies que eu estou considerando. Então, ele está jogando fora nós dessas árvores que vão ser desnecessários nessa minha árvorezinha pequena. Então, ele sempre dá esse warning aqui, tá bom? Não precisa se preocupar, são as coisas que ele precisou jogar fora. Aí depois, o que vai acontecer? Na hora que a gente faz a árvore, se eu pedir para mostrar a árvore, lá nos ramos, no tip, esqueci o nome, no ramo terminal, na terminação, na pontinha, vai aparecer a espécie com o OTT-ID dela do lado. E eu não quero ficar feio. Então, esse daqui, que é esse strip OTT-ID, eu vou pegar a pontinha, né, as espécies que estão nos ramos apicais, e vou pedir para ele remover o OTT dela e remover também os underline, se tiver, que aí aparece só o nome bonitinho da espécie, tá? Rodei. Esse taxonmap structure aqui, structure na realidade é uma função base do R, tá? Ele só está juntando o nome da espécie que eu forneci no meu data frame com o nome da espécie que está lá no OTT-ID. Então é como se ele criasse um data frame que tem os dois nomezinhos de espécie. Tá? É só um passo intermediário que eu preciso fazer, porque aqui eu vou pedir para ele usar, então, os nomes no ramo apical. E aí, essa taxonmap que tem as duas, eu vou pedir para ele usar só a que tem o unique name. Pedir aqui e pronto. Então, aqui ele formou a árvore, tá bom? E já botou os nomezinhos nelas. Só como eu falei, o que a gente vai entrar na análise é uma matriz de correlação filogenética entre as espécies. Então, o passo seguinte, uma vez que eu tenho a árvore, é pedir para ele computar o comprimento dos ramos, ou basicamente computar a distância filogenética em todas as espécies. Tem vários métodos que vocês podem usar, eles não têm muita diferença. Por padrão, eu uso esse do Graphing, tá bom? Então, rodei ele aqui. Isso aqui é só para a gente ver se deu certo. Então, se tudo deu certo, ele vai plotar uma árvore filogenética para nós. Aqui, ó. Então, todas as espécies que apareceram lá, vou dar um zoom aqui. Ele aparece na árvorezinha filogenética, ainda bem que eu testei essa merda antes de dar certo, e com os nomes das espécies que eu botei na planilha, tá bom? Então, por exemplo, onde é que está a Hemipepsis? Ele usou Hemipepsis ocellata de base, mas eu forneci Hemipepsis ustulata. Então, naquele comandinho ali do structure, logo depois do structure, eu mandei ele usar o Hemipepsis ustulata, tá bom? Se eu não usasse aquilo, ele usaria o ocellata. Beleza? E aqui esse call.matrix é basicamente esse comandinho que é o VCV, que é para uma matriz de variância e covariância entre as espécies. Então, para fazer a matriz de variância e covariância, eu estou usando esse myTreeUlt, que foi essa árvore que eu construí aqui, tá bom? Então, só recapitulando. Transformei espécie para uma outra coluna, que é considerada um caráter. Pedi para associar o OTT-ID de cada espécie lá do site com o nome que eu forneci. Pedi, então, para agora ele fazer uma subárvore só com essas espécies. Agora que ele tem um OTT, ele consegue lá no site, o OTT dele consegue lá no site fazer, tá? Então, percebam que SPP, que eu criei aqui, ela entrou aqui para fornecer o OTT-ID, tá bom? Então, essa é a árvore aqui. Aí, aqui, nesse comando, eu
eu estou criando esse OTL Tips em que eu peguei o MyTree, que é aqui, peguei os nomes que estão nos ramos apicais e removi os underline dele. Então, fez isso aqui. Aí fiz esse taxon map aqui, que é basicamente juntar o nome que eu forneci com o nome que tem no site. E aqui eu só estou dizendo para ele que o nome da espécie que vai aparecer no ramo apical é esse taxon map aqui, especificamente dentro dele esse OTL Tips, tá bom? Aqui eu pedi para ele computar então as distâncias filogenéticas do MyTree, que eu construí aqui em cima, tá? Usando o MapGraph. Pedi para plotar só para ver o que acontece no MyTree. E aqui eu pedi para ele criar uma matriz de variância e covariância filogenética entre as espécies lá do MyTree que já foram criadas aqui. Beleza? Então, esses passos aqui são mais para a gente ver a filogenia. Aqui ela já estava construída. E aqui é o passo que vai calcular as distâncias e depois a matriz de variância e covariância filogenética. Então, esse CovMatrix é a minha matriz de variância e covariância filogenética. Tá? Calculei ela aqui. E aí, quando vocês olham, ele vai trazer variância e covariância entre todos os pares de espécies. Então, por exemplo, Melanitzleta com o Temmelberg tem uma covariância filogenética de 0,18, tá? O que importa aqui é que valores mais altos diz que as espécies estão mais próximas. Tá? E valores mais baixos, as espécies estão mais distantes filogeneticamente. Então, beleza, eu tenho a minha matriz de variância e covariância filogenética. Agora, eu preciso inserir ela no meu modelo. Então, eu tinha aqui o teste 4. Tá aqui. Vai virar um teste 5, só para a gente não perder muito. O que acontece? Então, para inserir ele, eu preciso botar essa matriz como uma variável aleatória. Então, list, boto. Na realidade, eu tenho que, a matriz não, eu tenho que botar a coluna das espécies. Então, aquela SP2, tá bom? E aí tem um argumento adicional que se chama R, que é o que eu coloco a minha matriz de variância e covariância. Então, aqui eu tenho, nesse modelo, o regg como variável resposta, a variância como peso, a ocorrência ou não de contato físico como variável preditora fixa, espécie como variável preditora aleatória, e como eu botei SP2 e CovMatrix aqui, a matriz de covariância filogenética, que também está entrando como uma variável aleatória, tá bom? E eu estou usando os dados da linha 1 à linha 80, que eu estou considerando só a galera que brigou com contato físico. Beleza? Então, eu só estou fazendo agora o modelo está mais completo, o mais completo possível até o momento. Beleza? Então, se der certo, que às vezes dá um problema de falta de correspondência aqui com aqui, tá? Aí, se der certo, ele vai rodar. Se não der certo, eu dou um pause aqui para poder mexer nessa merda. O jeito de entrar com R diz que tem que ser uma list. Então, deixa eu ver no help aqui. Ele tem o argumento R, tá vendo? Que aqui, ó, ele é opcional, que é uma lista de matriz de correlação conhecida correspondendo a algum componente especificado no argumento aleatório. Então, lá no details deve ter alguma coisinha para ajudar nós. Random, Ali já estava list, né? Tá. Agora... Numeral, não quer nada disso, quer nada de structure. Querer nada disso aqui não. Aqui, ele já disse que o R ele tem que ser nessa formatação aqui. Então, copiei e colei list. O ID é o meu SP2 e o meu core é a minha cov.matrix. Beleza? E aí ele agora acusou um erro. Pronto, esse é o erro mais comum, que é o erro no qual algum nome que está aqui não bate com o nome que está na matriz de variância e covariância. Então, eu vou caçar o erro, vou dar um pause na gravação para caçar onde não está batendo a espécie e já explico onde estava o erro.
Voltei. Parece que eu gastei 5 segundos, né? 2 horas aqui para descobrir esse cara de erro. Gente, foram 2 erros aqui que estava dando problema na análise, tá bom? Que envolve justamente a construção da filogenia. Então, olha só. O primeiro erro foi o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu estava checando coisas. Quando a gente manda fazer filogenia seguindo esses passos aqui, e eu peço esse Cov Matrix, eu vou pedir só para mostrar a primeira coluna do Cov Matrix, que é onde aparece o nome das espécies, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu peço para mostrar. Então, olha só. Aqui estão os nomes que estão lá, que são os nomes que eu forneci na planilha, tá bom? Eu até corrigi aqueles nomes que estavam... Corrigi? Não, não corrigi não. Então, o que acontece? Quando vocês olham aqui, todos os nomes eles estão em minúsculo, tá vendo? Hemiptychophalax, Paraptimoides frônios, tá tudo em minúsculo aqui. Deixa eu até ver como é que aparece Hemipepsis aqui, para saber se eu estou falando isso. Hemipepsis ustulata, então tá tudo em minúsculo. E o problema foi, na planilha original, que é a dados, eu tinha fornecido a espécie, não é essa daqui, não. Peraí que eu deixo besteirinha aqui. Deixa eu reimportar ela. Pronto. Eu tinha fornecido ela com a letra maiúscula. Então, o primeiro erro é, na hora que ele tenta rodar a análise aqui, que ele vai procurar cada espécie que está na minha Cov Matrix lá na SP2, não bate, porque a minha SP2 está com a letra maiúscula. Então, essa é a primeira fonte de erro, então ele não encontra a combinação da palavra que está na Cov Matrix com a SP2 tem que ser idêntica, incluindo maiúsculo e minúsculo. Se tiver um S, um espaço fora do lugar, ele diz que dá erro aqui. E o outro detalhe que estava dando pepino é o seguinte, até a análise anterior eu estava sempre usando só aquele conjunto de 80 amostras iniciais, né? Mas quando eu pedi originalmente aqui a análise, que eu mostrei no vídeo para vocês, ela estava assim, ó, dados e espécie. Então ela estava pegando não só do 1 até 80, ela estava pegando todo mundo, que ia do 1 até o 121. Então ele dava um erro, porque a filogenia tinha mais espécies do que a minha planilha. Então o que eu fiz? Para não ficar dando muita dor de cabeça, eu criei aqui um data frame novo, que eu chamei de dados 2. Ela nada mais é que a dados, mas considerando só da linha 1 à linha 80. Então eu faço isso aqui, está aparecendo dados 2 aqui, ó, que vai até 80. Beleza? Então tem a dados 2. E aí agora eu fiz tudo usando ela. Então aqui ao invés de ser dados SP2, foi dados 2, SP2. E aqui dados 2 e eu usei a espécie 2. Por que eu usei a espécie 2? Porque está todo mundo em minúsculo lá, vai ficar tudo igualzinho. Aqui podia até ser a espécie, tá? Mas só para não confundir demais, porque aí eu tenho a espécie aqui, com o nome bonitinho, mas eu criei uma coluna nova em que eu tenho todas as espécies agora, mas com tudo minúsculo. Então vai bater com a minha Cov Matrix na hora que estiver pronta. Essa espécie 2 aqui, tá bom? Então eu criei a SP2, que é a espécie 2 como caráter, tá? Fiz isso. E aqui, na hora de pedir para ele achar o OTT-ID, então eu peço para ele usar a SP2 da dados 2, que é essa que só tem 80 linhas, tá? O resto tá tudo igual, nem precisa mudar a sintaxe. Eu só precisei mudar então a sintaxe. Aqui que ficou dados 2, tá bom? Aqui que ficou dados 2, antes estava dados. Aqui que antes era espécie, ficou espécie 2. E aqui também que antes era dados, virou dados 2, tá? O resto fica igualzinho. Então, faz o MyTree. Ó, só para vocês verem o SBP, ele continua com a mesma estrutura, né? Então, o stulata ele chamou de ocellata. Tinha esse triângulo que era triângulo. Então, tudo continua igualzinho. Fiz o MyTree, tirei a coisinha. Arrumei as pontinhas das palavras, plotei aqui. E calculei a Cov Matrix, tá? Então, quando eu peço ela, é a mesma que estava aparecendo antes. Ó, os nomes das espécies tudo em minúsculo, tá? Tirar isso. Pode deixar isso aqui também. E aí, agora, na hora que eu peço para rodar, então eu estou usando data igual a dados 2, que é a mesma planilha que seria dados de 1 a 80, tá? É só porque ela fica mais bonitinha usar o dados 2. O SP2 agora está tudo minúsculo.
Então, ele vai bater com o Cov Matrix. Agora, deve de que roda para nós. Vamos ver, oremos. Yes! Rodou, beleza? Nada de suor escorrendo agora. Então, peço para ver o resultado. O que vai acontecer? Não muda muita coisa no resultado, tá? Ele mostra aqui, né, o multivariate. E aqui, na hora das variâncias, ele tem uma variância devido à espécie, tá vendo? E uma variância devido à filogenia aqui. Oh, deu 0! Beleza? Esse trabalho todo para a porra da filogenia não explicar nada. Claro que se eu tirar a espécie, a filogenia começa a explicar um pouco, tá? Mas é porque espécie e filogenia não são a mesma coisa, porque eu tenho um monte de espécie que repete lá. E é ela que é a grande variação que tem. Mas na hora que eu tiro espécie e deixo só filogenia, isso é incorporado aqui dentro. Isso aqui pode ignorar e ele continua fazendo o teste dos moderadores pra gente, que diz que não dá nada. Beleza? O resto, a interpretação é tudo igual. Então aqui foi só para mostrar para vocês como é que a gente insere filogenia no modelo, beleza? E o próximo vídeo, que é o capeta, nós vamos o quê? Aprender a olhar pressuposto desses caras e tudo. Beleza? É isso aí. Thank you!